Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sem mais delongas, a gente já vai passar para a oração e para a leitura aqui do capítulo 7. E se der tempo, a gente começa pelo menos o capítulo 8, amém? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença para Te agradecer, Pai, pela oportunidade de mais esse encontro, pela oportunidade que temos de estudar as Suas palavras. Muito obrigada pelo privilégio de nos deixar tantos ensinamentos nas Escrituras, Senhor. Que esses ensinamentos venham edificar ainda mais a nossa vida, que esses ensinamentos nos tragam mais sede, nos deixem mais sedentos de aprendermos a respeito do Senhor, a respeito daquilo que agrada ao Senhor. Oh, meu Deus, que sejamos pessoas cada dia mais com temor a Ti, Deus, que possamos entender a importância de Te colocarmos como prioridade na nossa vida, como centro da nossa vida, como centro da igreja, como centro de todas as coisas, Senhor. E através das Escrituras nós vamos conhecendo e criando mais laços e mais intimidade com a Tua presença, Senhor. Mas que essa intimidade não nos faça sentir soberba em relação a Ti, Deus, a ponto de achar que já sabemos tudo a seu respeito, Pai. Que essa intimidade seja para que nós possamos nos diminuir diante da Tua presença cada vez mais e termos a consciência de que cada vez mais nós temos muito que aprender em relação a Ti, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, esteja conosco nessa jornada, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos direto aqui para o texto, porque é grande também, né? E eu vou tentar fazer o 7 e o 8. Então, a gente já passa direto aqui para João, capítulo 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. A perseguição com Jesus já tinha começado então, quando os judeus perceberam que Jesus ele estava fazendo milagres e atraindo multidões, né, para sua presença. Então aquilo começou já a incomodar de tal forma que já procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos de sangue, que nasceram de Maria e José: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, até aqui a gente pode ver que os irmãos dele mesmo não criam nele, não acreditavam, mesmo vendo todos os milagres que ele havia feito. De certa forma compreensível para a gente, porque imagine que um de seus irmãos, de repente, depois dos 20 e poucos anos, vira e diz: olha, eu sou o Messias enviado. Então, acredito que naquele momento ficava meio difícil mesmo, né? Mas não impossível. Por quê? Porque Jesus já havia manifestado tantos milagres entre eles. Então, assim, até o momento em que ele ainda não tinha feito milagre algum, tudo bem, é compreensível, né? Mas a partir do momento que Jesus começa seu ministério e todos os milagres, todas aquelas maravilhas foram feitas através de Jesus, então, obviamente que a descrença já deveria ter caído por terra, né? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Então, Jesus pediu para que eles fossem à festa e eles testificassem a respeito de Jesus, e não o próprio Jesus,
porque Jesus não queria gloriar-se a si mesmo, até porque não havia chegado a hora dele dizer ou dele mostrar e se revelar como filho de Deus. Para algumas pessoas ele já havia dito, ele já havia se revelado, mas não assim a multidões e ao mundo todo, como os irmãos dele queriam. De uma certa forma, eles diziam isso ironicamente. Por outro lado, eles também esperavam que se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, ele precisava então dizer isso ao mundo, né? Então, de todas as formas, Jesus não queria que nada daquilo acontecesse naquele momento. E a gente precisa pegar esse trecho aqui de João, ele vai em consideração uma coisa que a familiaridade ela é muito perigosa, porque a gente quando começa a criar uma intimidade com Jesus, principalmente pessoas que estudam muito profundamente o tempo todo, essa familiaridade ela pode ser perigosa no sentido de acharmos que a gente já conhece tudo de Jesus e que isso já basta. Nesse momento, as revelações de Deus, tudo aquilo que ele tem para nós cessa. Então é muito delicado isso, a gente precisa sempre ter sede de Jesus. A gente precisa sempre buscar Jesus sabendo que há muito mais mistérios através dele que nós precisamos conhecer. Prova disso é que quando eu leio um trecho desse, embora exista alguns estudos teológicos que apontam para determinadas situações que estão descritas aqui, eu vou ter mais revelações a respeito desse texto e provavelmente você também, quando lê esse texto, também tem algumas outras revelações, consegue enxergar algumas outras coisas que talvez eu não enxergue. E isso é o maravilhoso de Deus, que a cada um de nós ele toca de uma maneira muito única, em nossos corações de uma maneira muito única. A gente não tem que interpretar a Bíblia. Eu acredito que a Bíblia ela não está aqui para ser interpretada, porque a Bíblia ela é uma palavra viva, né? Ela é viva e eficaz. Então a gente não está aqui para interpretar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é única. Mas com certeza ele vai tocar no nosso coração em forma de revelações, daquilo que a maneira como nós vemos Jesus, ele vai mexer, ele vai trabalhar isso em nós através de cada trecho bíblico que a gente se aprofunda nele. Mas que nós nunca percamos a sede por conhecer mais de Jesus, porque a gente acaba de ler e acaba de descobrir que outras pessoas, vai ver que outras pessoas têm mais coisas a respeito disso para falar. Então, nunca percamos a sede em relação a Jesus Cristo, amém? Jesus ensina no templo da festa dos tabernáculos a dissensão entre os judeus, a divisão ali, né? Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Olha só que situação interessante. Jesus nos fala aqui muito sobre posicionamento. Não é sobre coragem ou sobre medo, não, tá? Jesus não ficou com medo de ir lá e dos judeus fazerem alguma coisa contra ele. Muito pelo contrário. Havia uma promessa que precisava ser cumprida, a profecia precisava ser cumprida, havia um tempo certo para Jesus. E cada coisa que aconteceu durante esse tempo foi muito importante para que a gente pudesse conhecer mais a Jesus, conhecer mais sua história e ver como as pessoas agiam em relação a todo aquele ministério dele, a tudo que ele vinha fazendo ali entre os povos, né, entre os judeus, ali entre os fariseus, enfim. Então, aqui a gente vê que Jesus ele sabe a hora de chegar, a hora de não estar presente, a hora de falar, a hora de calar. Então, assim, aquilo que já está lá em Eclesiastes, capítulo 3,
a gente consegue ver aqui que um posicionamento também é a gente aprender a se calar nos momentos oportunos. E Jesus, ele se posiciona dessa forma nesse momento porque ele não tinha que provar nada para ninguém ainda. Na verdade, ele nunca teve, né? Mas ele não precisaria naquele momento dizer que ele era Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Então, ele soube como se posicionar naquele momento, estando ali presente, porém sem que ninguém o visse. E havia grande murmuração, como eu disse, né? E alguns diziam, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Todo mundo ficava ali só murmurando, quer dizer isso, né? Eles estavam ali só cochichando entre si. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Então, olha só, no momento oportuno, Jesus se apresentou e começou a pregar ali entre os judeus. E eles ficaram maravilhados com tanta sabedoria vinda de um homem que aparentemente não tinha estudos, porque naquela época, para você chegar a ser um sacerdote, você precisava passar por estudos muito profundos das Escrituras. E Jesus nunca havia participado disso. O único registro que nós temos de Jesus estudando é que aos 12 anos de idade a mãe dele, Maria, o procurava e o encontrou na sinagoga, no meio ali dos sacerdotes, né, estudando as escrituras junto com eles. Então, assim, esse é o único momento que nós sabemos biblicamente que Jesus estava aprendendo as escrituras. Mas, de todo modo, ele não precisava aprender nada, porque ele é o Filho de Deus, ele já sabe de todas as coisas, ele é a palavra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está nele, ele não precisa de maneira nenhuma estudar absolutamente nada, porque ele sabe todas as coisas, ele sabe como curar, ele sabe como te libertar, ele sabe como fazer todas as coisas para que você se liberte de todo mal, de tudo aquilo que te aprisiona. E aí, voltando ao texto, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, aqueles que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus, sabem que ele está falando a verdade, sabem quem ele é, né? O que de fato não acontecia muito ali, porque é aquela coisa da hipocrisia, né? Que a gente já vai ver aqui mais pra frente. Jesus continua, quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aqui ele basicamente responde aos irmãos dele que lá no comecinho falaram, vai lá e fala para todo mundo quem você é. E ele diz aqui, eu não vim procurar minha própria glória, mas eu vim aqui para glorificar aquele que me enviou. E por isso é tão importante nós glorificarmos a Deus, né? Tem gente que ainda usa o glória a Deus assim para qualquer coisinha boba e a gente precisa ter um pouco mais de temor a respeito da palavra de Deus. O glória a Deus é para glorificar algo a Deus realmente, para dar glórias a Ele, a todas as coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é pueril, que é insignificante e não glorificar coisas insignificantes não pertencentes ao reino dos céus, que às vezes a gente vê muito na TV, né, no meio de piadinhas, né, um glória a Deus, isso não existe, gente, a gente precisa ter mais respeito com a palavra do Senhor. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procuras matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Alguns acreditavam que ele fazia sinais e maravilhas porque ele tinha demônio, né? A gente vê lá em Mateus, que dizem que ele tem Beuzebu, né? É uma coisa absurda, mas enfim. Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem.
Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então, olha só, aqui é que entra a hipocrisia que eu estava falando. Ele foi massacrado, ele foi super criticado porque ele curou um homem no sábado, que foi o paralítico lá do tanque de Betesda. Mas o que aconteceu aqui? Quando uma criança nascia, no 8º dia, ela precisava ser circuncidada. E se o 8º dia caísse no sábado, eles faziam a circuncisão mesmo assim, para cumprir a lei de Moisés. Então, eles estavam julgando Jesus por algo que eles mesmos já faziam. E isso é uma grande hipocrisia. Então, é por isso que eu digo que naquela época era muito mais fácil as pessoas criticarem e serem hipócritas, né? De julgar nos outros aquilo que é a própria atitude delas. Então, ele não podia fazer, os outros podiam fazer. E qual seria a diferença, então? Né? É uma grande hipocrisia. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Falando de quem era grande autoridade ali, né? Olha, vocês estão sabendo que tem um Cristo aqui, que tem um Messias que está se achando mais que vocês? Eles eram muito irônicos, né? Na verdade, com Jesus, muito debochados, muito desrespeitosos. Essa é a grande verdade, né? Nessa época. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua humildade, ele sempre saía muito bem de todas essas situações. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Disseram isso porque sabiam que ele era filho de José, de Maria, que ele vinha de Nazaré, né? Para eles era de Nazaré. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Então, aqui, né, eles falam sobre isso, bem sabemos de onde ele é, porque assim, na verdade, eles acreditavam que o Messias viria de Belém. Só que Jesus, no conhecimento deles, vinha de Nazaré, e eles não sabiam que Jesus vinha de Belém. Isso, na verdade, era meio que um segredo, porque na época ele estava fugindo de Herodes, né, os pais dele, para que ele não fosse morto, porque naquela época disseram que nasceria o Filho de Deus. Então Herodes, movido por inveja, por ciúme, né, por grande vaidade, mandou matar todos os primogênitos. E eles foram então para Nazaré, depois fugiram, né, totalmente, tiveram que fugir de Belém para que Jesus não fosse sacrificado também. E muitos da multidão, bom, vamos voltar, pulei um. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Olha só, isso é muito interessante, gente. Os guardas vieram para prender Jesus, mas os guardas não conseguiam prendê-lo. O poder de Jesus era tão grande e não era chegada a hora ainda das profecias se cumprirem, das escrituras se cumprirem ali, que os guardas não conseguiam prendê-lo. Ele estava parado, mas eles não conseguiam prendê-lo. Ou seja, mais uma situação ali sobrenatural que Jesus provocou entre toda aquela multidão, né? E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Então, ali no meio desses, né, que quando os guardas não conseguiam prendê-lo, alguns se perguntaram, nossa, mas será que quando o Cristo mesmo vier, vai conseguir fazer mais sinais do que este homem aqui, gente? Porque as coisas que ele já vem fazendo são extraordinárias. Então, mesmo que alguns não criam pela fé, o raciocínio lógico começou a dominar aqui o cérebro deles, e a argumentação toda se voltava para que seria impossível que alguém viesse e fizesse
algo maior e melhor do que Jesus vinha fazendo. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava, né, cochichava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Mais uma vez eu repito, Jesus nunca falava de coisas terrenas, de coisas naturais. Jesus só falava de coisas espirituais. O assunto dele era 100% espiritual. Então, aonde ele iria? Para os céus, voltar para o Pai, né? E aquelas pessoas não poderiam ir junto com ele. Então, por isso ficava, nossa, esse monte de dúvida pairando na cabeça de todo mundo ali, e muita discussão, e muita murmuração, porque também, por outro lado, tinha ali os fariseus, sacerdotes querendo prendê-lo, querendo matá-lo, né? Então, imaginem só a confusão. E dentre esses aí, muitos que já criam em Jesus e que ficavam quietinhos, né? Vendo o que estava acontecendo. Porque, na verdade, a gente percebe o seguinte, que as pessoas, elas vão, assim, onde o... Se acontece alguma... Por exemplo, vou dar um exemplo prático, para ser mais fácil. Se você tá aqui tranquilo, assim, e alguém passa correndo, fala, meu Deus, corre, corre, corre. Todo mundo vai começar a correr. Então, é isso que acontecia naquela época. E hoje ainda, né, a gente pode trazer isso para os dias atuais. As pessoas, elas sempre fazem o que alguém já está fazendo. E ninguém tem coragem de se colocar e se posicionar e, de repente, até ir na contramão do que o mundo faz. E é isso que já acontecia nessa época aqui. Então, o que um falava estava falado, o que o outro falava estava falado, aí todo mundo concordava e pronto, sem nem saber por que estava concordando, o que estava acontecendo. Sabe aquela história, cair de paraquedas? Então, bem isso. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então ali ele abre as portas, né? Vocês não podem ir para onde eu vou, mas se vocês tiverem sede, venha até mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então ele já estava ali falando sobre o Espírito Santo, que quando ele voltasse a morar com o Pai nos céus, ele deixaria para nós o Espírito Santo de Deus, para que a gente vivesse em espírito e em verdade, né? Junto, aqui sempre conectados com Jesus, com o Senhor. E as pessoas ainda não entendiam absolutamente nada, né? Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não, diz a Escritura, que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi, não é? Lembra que eu falei agora mesmo? Eles não sabiam que Jesus vinha de Belém, que ele nasceu em Belém. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como esse homem. Até os próprios soldados já estavam crendo em Jesus, né? Eles não conseguiam nem prendê-lo. E aí responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão, que não sabe a lei, é maldita. Ou seja,
Os fariseus ali queriam saber se tinha alguém dos fariseus que estava se convertendo e crendo em Jesus. E aí ele fala, nossa, mas que povo, né? Maldito, porque não conhece a lei, não sabe que não é ele, sabe? Essas coisas assim. E na verdade, assim, né? Eles eram super defensores da lei, mas eles mesmos só cumpriam a lei de acordo com suas próprias conveniências, como foi a situação da circuncisão aqui e da cura de Jesus no sábado. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos pensou, né? Bom, ao ouvi-lo, certamente que eles vão mudar de ideia, porque as palavras dele são super convincentes, não resta dúvida de que ele é o Filho de Deus. Mas não colou até aí, porque responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Então, até então, a confusão continuava e cada dia foi aumentando mais, né? Não adianta, os fariseus estavam cada vez mais fechados em relação a Jesus. Nada que ele dissesse ou fizesse fazia com que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus. E é algo muito triste, né? Porque nós temos liberdade, né? Ele é quem nos dá liberdade para conhecer aquilo que é correto, aquilo que é bom. E através dessa liberdade nós descobrimos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que Ele quer fazer uma aliança conosco, que Ele quer nos salvar, que Ele tem uma promessa para todos nós. E sabe, a gente ficar com o coração fechado para os ensinamentos de Jesus, para tudo que Ele tem para nós, é um risco muito grande, gente. É um risco. A gente tem sempre que estar de coração aberto para ouvir. A gente deixa muito, porque o que acontece aqui no capítulo 7 é a religiosidade muito acima, muito além do cristianismo. Quando a gente deve colocar acima de todas as coisas o cristianismo, a palavra de Deus pura e simples. Não como se diz assim, todo aquele paramento, né? Todo aquele rigor, tudo aquilo que tem que ser feito assim, categoricamente. É óbvio que Deus, eu digo sempre isso, a disciplina vem do Senhor, Ele ama a obediência, Ele ama a ordem, mas a gente quando põe essa ordem como religião, essa obediência como religião, a gente passa a deixar de se preocupar com o que é importante, que é a palavra de Deus, a gente se alimentar daquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar, né? E eu acho que vai dar tempo da gente fazer o 8, hein? A gente vai rapidinho assim e consegue finalizar. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ele foi para lá para orar, né, gente? Porque toda vez que acontecia muitas coisas eu acredito que devia ser muito desgastante para Jesus, né? Muito desgastante. Então ele ia lá para ficar com o Pai, né? Para se abrir com Ele, para orar, para renovar as suas energias, né? Então isso é um exemplo para a gente também, que quando a gente estiver cansado, se a gente estiver exausto, se a gente estiver aborrecido, se a gente estiver sendo confrontado, se a gente não está tendo credibilidade com ninguém, procura o Pai. Procura o Pai, que ali a gente renova todas as nossas energias, ali a gente tem um recomeço, ali a gente tem um refrigério. É ali aos pés do Senhor que nós conseguimos nos renovar diariamente. Amém? Então vamos lá. A mulher adúltera, capítulo 8 do Evangelho de João. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. O povo falava, mas ainda o acompanhava porque queria ver mais sinais e maravilhas, né? Dentre esses, lógico, tinha aqueles também que já criam em Jesus e ponto. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha como eles eram
irônicos, né, com Jesus e desafiadores. Eles falavam muito de Jesus, não gostavam de nada do que Jesus fazia, mas não deixavam de acompanhar Jesus, de perseguir Jesus. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só a situação, uma mulher pega em adultério. Então, provavelmente aquela mulher estava despida, estava nua, e ela foi levada ali no meio de toda a multidão, arrastada pelos fariseus, né? Apanhada, né? E ali eles começam a confrontar Jesus a respeito da lei, né? O que na lei diz que elas precisam ser apedrejadas. O que ele pensava disso? O que ele né, faria no lugar? Eles queriam saber se ele obedecia a lei ou não. Isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu acredito aqui, não só eu, mas eu já vi alguns pastores dizendo que nesse momento ele se abaixou para escrever na terra, para tirar a atenção das pessoas daquela mulher, para que ficassem curiosos ali no que ele estava fazendo. Não necessariamente o que ele estivesse fazendo ali fosse algo, escrevendo algo importante, mas era para tirar o foco daquela mulher pela vergonha que ela estava passando ali naquele momento, pela sua nudez, pela sua fragilidade ali naquele momento, né? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, assim, ele não desmerece a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, sim, é sobre o apedrejamento, mas o apedrejamento ele precisa ser quando você está livre de qualquer tipo de pecado. Então, como é que você vai julgar alguém por algo que você mesmo pratica? Hipocrisia de novo, né? Então, por isso ele responde dessa maneira. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu acredito assim que tem muita gente que gosta, né, tem mentiras e pecados ocultos e não consegue se abrir com isso e não admite que os tem. Mas naquele momento, como Jesus, ele era muita virtude e a verdade em pessoa ali, a verdade encarnada, ninguém conseguiu pegar uma pedra e atirar naquela mulher. Tamanho era a verdade de Jesus naquele momento e tamanha era a luz de Jesus naquele momento que deixava descoberto todos os pecados. Então imagine só, se um deles pega uma pedra e joga naquela mulher e Jesus se vira para ele e fala: por que você jogou se você pecou contra isso? Então todos eles, bom, eu sou pecador, eu não quero que ele descubra os meus pecados como foram descobertos os pecados dessa mulher e eu vou me retirar. Então foi bem isso que aconteceu. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: olha só, gente, até os fariseus não estavam por perto, até eles foram embora. Olha o medo de ter os seus pecados revelados por Jesus ali. Porque eles já sabiam que Jesus, ele descobria qualquer coisa, ele já olhava para uma pessoa e já sabia o que estava pensando. Então imagina o medo deles de que ele revelasse esses pecados ali. Todo mundo desapareceu dali. Então, ele vendo que ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, né? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Né? Ele pergunta isso para ela, claro que propositalmente, né? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Mas Jesus não a condenava da maneira como os outros, né? Mas o que ele quis dizer é que ele, além
de não condená-la, ele estava salvando-a naquele momento. Então, ele deixa um importante recado para ela: vai e não peques mais. Gente, Jesus, ele está disposto o tempo todo a nos salvar, o tempo todo a nos salvar da condenação. E quando nós cremos em Jesus verdadeiramente, nós estamos livres da condenação e estamos automaticamente salvos. Sim, porém aqui a gente percebe que não adianta ficar, eu posso pecar e pedir perdão que Jesus vai me perdoar de novo. Posso cair de novo que Jesus vai me perdoar de novo. Porque Jesus mesmo deixa bem claro aqui, ó. Eu também não te condeno, mas vai-te e não peques mais. Então é isso que Jesus espera de nós. Não adianta achar que está salvo, que pode pecar e pedir perdão 24 horas por dia. Não é bem assim que funciona, né? Agora o discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele já falou que ele é o pão da vida, que ele é a fonte de águas vivas. Agora ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Eles falaram isso porque testificar sobre alguém não podia ser eu testificando de mim mesmo, Jesus testificando dele mesmo. Tinha que alguém testificar a respeito dele, como João Batista vinha fazendo. Então, eles usaram esse argumento para dizer para Jesus: pô, você está testificando a respeito de si mesmo? Isso é soberba, né? Isso não é verdade. Aí respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Olha só, ele e o Pai testificam, ele e o Pai é que julgam. E eles não julgam pela carne, eles julgam pelo Espírito. E nós, seres humanos, a gente quer julgar os outros pela carne, pelo que nós vemos. E não é bem assim que funciona. Aqui Jesus mostra pra gente claramente, em todos os momentos, o quanto para ele e para Deus é abominável e desrespeitoso o nosso julgamento, porque o julgar é de Deus e não dos homens. E isso é algo difícil pra gente, né? A gente tá sempre olhando pro próximo e de repente a gente tá tudo bem, mas de repente a gente olha uma coisinha, um defeito na pessoa. Não cabe a nós julgar ninguém. Então a gente sempre tem que se lembrar disso. É difícil, né, gente? É difícil, eu reconheço. Mas a gente precisa se lembrar do quanto Jesus desaprova essa condição. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Vê só, ninguém o prendeu, porque não encontravam argumentos contra ele, porque ele sempre sabia responder com muita sabedoria a respeito de tudo aquilo, sem atacar ninguém, sem ferir ninguém. E ao mesmo tempo, como não era o momento dele ser preso, ninguém conseguia prendê-lo. Isso existe também, naquele momento, uma força física que os impediam, sim, de prender Jesus, tá? Vamos aqui. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois disse: para onde eu vou, não podeis vós ir. Então, assim, eles tinham
todas as possibilidades possíveis do lugar onde ele estava falando que ele ia e que ninguém mais poderia ir, mas eles não conseguiam fazer uma conexão entre Jesus e o Messias e o Filho de Deus, dele ser o Filho de Deus. Olha só como que os homens são cegos, né, gente? E dizia-lhes: pois vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Ele está dizendo das escrituras, lá nas profecias, né? Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eita, esse versículo é pra gente grifar, hein? Eu vou grifar, porque assim, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Deus está sempre com quem faz aquilo que lhe agrada. Se a gente agrada a Deus, se nossas atitudes são atitudes que agradam ao Senhor, Ele está sempre conosco, gente. A gente precisa pegar essas chaves que Jesus deixa nas Escrituras para nós. Ele não falou tudo isso em vão, ele não falou tudo isso só para os fariseus. Se fosse só para os fariseus, não estava aqui, ó, para a gente ler hoje. Ler, reler, entender que para que Deus esteja conosco, nós precisamos agir de forma que lhe agrade. Amém? Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, né? As pessoas são... O pecado, ele aprisiona, e a verdade liberta. Então, olha só, se aqueles homens estavam tão aprisionados e não conseguiam enxergar Jesus, que é a verdade que liberta, significa que eles estavam inundados em pecado. Entendeu? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ai, pronto, a gente acabou de dizer isso. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Imagina, Jesus, não entra, gente, não entra na cabeça de vocês, a minha palavra não entra. Então, vocês estão sendo escravos do pecado, vocês estão aprisionados nele, deixa a verdade te libertar, presta atenção. Então, alguns começaram a crer nisso. Poxa, se ele é a verdade e se eu estiver desse lado aqui, eu sou escravo do pecado, então eu quero ser livre, eu vou na verdade, ele que é Jesus. Graças a Deus que muitos naquele tempo tiveram esse entendimento, esse discernimento, né? Porque senão, misericórdia, eu não sei o que ia ser da gente hoje, né? Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mais hipocrisia, né? Porque falar que é filho é uma coisa, agora fazer é outra coisa. Então, mais uma coisa pra gente pegar aí uma chave. Cuidado de falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço e tudo mais, porque as palavras, elas não falam por nós, o que fala por nós são as nossas atitudes, e é isso que nos diferencia dos demais, amém? Mas agora procurais matar-me a mim,
Homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Um absurdo isso, né? Olha a maldade que fizeram de dizer que Jesus nasceu de prostituição por causa da história de Maria, né? De como ela engravidou e tudo mais. Porque ninguém acreditava que ela tinha dito, é do Espírito Santo. Né? Ninguém acreditava naquela época. Então, olha que maldade, né? Que jeito sujo e covarde, né? De atacar uma pessoa. E de verdade, né? Nem era uma pessoa, a gente está falando de Jesus, olha só. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis, aqui é uma pergunta, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. É por isso, eu até gravei, tem um devocional que eu coloquei hoje no YouTube falando a respeito de salvação, que existem 3 passos para a salvação. Então dá uma olhadinha lá, que é bem legal e fala exatamente sobre isso aqui, ó. Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Tem sobre isso lá, viu? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é inerente a Satanás, a mentira, né? É dele, ele é o pai da mentira, porque é mentiroso e pai da mentira, olha só. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então aqui ele está comparando, gente, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu te liberto do pecado. Venha a mim, ouça o que eu digo, eu tenho a palavra, eu sou a fonte, né? Eu tenho a palavra do Pai, está em mim, vem para se libertar disso que os aprisiona. Mesmo ele tendo sido ofendido, né, da maneira como ele nasceu, ele continua buscando trazer a pessoa para ser salva, né? Ele não desiste, né? Porque no momento desse, imagina a gente ouvindo uma coisa dessa, de prostituição, você já logo fala, ou você vai discutir muito grande, ou vai, né, para as vias de fato mesmo, né? Parte para violência. Ou você vai querer ofender mais ainda a pessoa, ou você vai virar as costas e deixar ela falando sozinha. Mas Jesus não. Ele continuava ali argumentando e tentando libertar aquelas pessoas, né? Da prisão do pecado ali, da escravidão do pecado. Paulo fala muito nas suas cartas a respeito da escravidão do pecado, viu, gente? É muito legal dar uma lida lá também. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha só, gente, se a gente é escravo do pecado, a gente não tem a condição e a capacidade de ouvir as palavras do Senhor. Isso é muito sério, a gente tem que prestar atenção nas nossas escolhas, especialmente, né? Porque através das nossas escolhas a gente sabe a quem a gente está servindo, se a Deus ou se é o diabo. E ele fala isso abertamente aqui com eles, e eles ainda assim não conseguem entender. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Essa é uma questão que muita gente tem mania, né? De falar que quem está falando das coisas de Deus, às vezes você está discutindo, você está insistindo numa determinada situação, como Jesus está insistindo aqui, vem a mim, foi o Pai que me enviou, eu que tenho as palavras de Deus, eu profiro as palavras que Ele me enviou, eu vim aqui e vocês não creram em mim. A gente fica insistindo com as pessoas, a pessoa olha pra gente assim e fala, nossa, isso aí é uma coisa de Deus não, hein? É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, já aconteceu comigo também. Mas enfim, né? A gente tem que fazer como Jesus. Gente, não é assim, deixa eu te explicar, olha só. Tem que ter essa paciência, essa mansidão, essa longanimidade, essa benignidade, os dons
lá dos frutos do Espírito, viu, gente? Isso aí é muito importante. A gente trabalhar todos os dias, né? Embora é difícil demais, mas a gente precisa, porque a nossa santidade depende disso. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Então ele estava dizendo isso para eles, por quê? Porque eles queriam gloriar-se de si mesmo, né? Uma autoridade, um sacerdote, um fariseu naquela época, né? Era uma figura de muita autoridade dentre o povo e gloriavam-se a si mesmo. Mas Jesus não estava ali para gloriar-se a si mesmo. Então não adianta, ele está tentando mostrar a verdade, mas ele não vai ficar se gloriando ali. Até porque quando ele falou algo, disseram que ele estava testificando de si mesmo. Então, assim, eles mesmos queriam que ele se gloriasse e no momento em que ele se testifica, eles vão lá e o atacam. Olha como eram super contraditórios, né? Não conseguiam nem manter um argumento, coeso, né? Em relação aos ataques que eles faziam contra Jesus. E Jesus continua, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Crer em Jesus nos garante a vida eterna. Então a gente precisa sim estar aqui conectado com Jesus o tempo todo, aprender a sua palavra, saber tudo que ele quer para nós, tudo que nós precisamos fazer e ser. E aí nós não vamos conhecer a morte, porque a morte pertence a quem? Ao pecado, a Satanás, enquanto que de Jesus provém a vida eterna. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Adianta. É difícil demais, né? Não tem jeito. Quem tem demônio gosta de dizer que o outro tem um demônio, né, gente? Eu fico impressionada. É meio que assim, sabe? Eu escuto gente virar pra mim e falar, nossa, não te reconheço mais. Ah, você tá muito diferente porque você não sei o quê. E já ouvi isso, nossa, isso aí não é coisa de Deus, é de Satanás, já disse pra vocês aqui, né? Então, não adianta. Isso que Jesus passou, nós como cristãos vamos passar também, quando a gente precisar, no momento oportuno, se posicionar a respeito de algo, né? Muito disso é o que está acontecendo agora aí, nesses embates, né, que a gente tem visto na internet, por causa da escolha do nosso novo governante. Fazer o quê, né? Continuando aqui, que a gente está chegando no final. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é de nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Né? Se ele é vosso Deus, vocês não me reconhecem, né? Ele que me dá glória, eu não preciso me gloriar, porque o meu Pai me dá glória, né? E ponto. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Por causa de profecias, né? Então, o próprio Abraão, ele se alegrou de saber, né? Ali de Deus e das profecias de que o que estaria por vir, né? O Messias ainda viria. E eles mesmos não conseguem enxergar isso e parece que pularam esse estudo aí lá da lei de Moisés, né? Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha só como eles ficavam todo o tempo tentando argumentar. Mas você é novo desse jeito, como você viu Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eles queriam apedrejar Jesus, porque ele disse que antes de Abraão ele já existia. Claro, né? Ele estava lá, o mundo foi criado para ele, por ele. Então, isso para eles era assim, uma afronta absurda à lei de Moisés. E então eles queriam a todo tempo atacá-lo, queriam machucá-lo, mas ele, mais uma vez, oportunamente, precisou se retirar, porque não era aquele momento em que tudo terminaria. Ainda havia um bom trajeto
para ele, muitas coisas que precisavam ser ministradas ainda por ele antes que chegasse o momento crucial da nossa salvação, né? E com isso nós terminamos aqui a leitura. Hoje conseguimos fazer 2 capítulos, isso é muito bom, né? O 7 e o 8 são capítulos grandes e amanhã a gente tenta fazer o 9 e o 10 para não passar do dia final aqui do nosso estudo de João. E eu quero agradecer muito pela presença de todos, né? Eu sei que alguns assistem depois, eu sei que tem alguns que também assistem pelo YouTube, tem pessoas que pedem para eu enviar pelo WhatsApp. Então essa palavra, esse estudo, ele tem abençoado e edificado a vida de outras pessoas. Eu gostaria que vocês fizessem essas leituras, refizessem e tirassem também as suas conclusões a respeito desse texto, porque como eu disse no início, quando a gente tem um relacionamento com Jesus e a gente busca conhecê-lo através da palavra, essa palavra que é a verdade que nos liberta, ele nos revela de várias formas possíveis, de outros prismas, de outras formas, né? Tudo isso aqui que está escrito. Não fora do contexto, é o que eu digo sempre, não acho que haja interpretação bíblica, porque o contexto é único, mas ele mostra como ele é maravilhoso, como ele tentou argumentar com aquelas pessoas o tempo todo. E às vezes para você vai olhar e nas entrelinhas você vai também absorver outras coisas. Por isso que é importante a gente estar sempre estudando e sempre em comunhão, em relacionamento com o Senhor. E é muito legal que a gente estude em casa, que a gente estude lá na igreja, que a gente tenha um grupo de orações, que a gente veja realmente pregações, tem muitas palavras, né, também no YouTube, isso é muito importante, mas claro que a gente deve ter um filtro, cuidado. Tem muita gente que prega por pregar, assim, fala por achismos, e não é assim que a gente tem que fazer. Existe tudo um porquê, todo um procedimento. Eu já disse para vocês que todas as bases do que eu digo aqui, tem algumas coisas que me são reveladas, obviamente, mas a gente precisa ter uma base, né, muito confiável. E eu já disse para vocês, os pastores que eu gosto de acompanhar e que eu respeito muito o trabalho deles. Então, procurem filtrar o que vocês assistem na internet, porque tem muita gente que fala muita coisa que não condiz com a realidade. E conforme a gente vai estudando as escrituras mesmo, quando a gente ouve alguma coisa, você já fala, epa, peraí, deixa eu pesquisar aqui. Porque pelo que eu vi não era isso. Aí você vem, pesquisa, aí você ora, pede para o Espírito Santo entendimento e você vai perceber que realmente é algo que você não precisa ir lá e afrontar a pessoa, não. Deixa que Deus vai revelar para ela também no momento oportuno, né? Como eu disse, Jesus ele é bastante oportuno. Então a gente precisa aprender a ser também. A gente simplesmente vai filtrar o que a gente ouve, né? Eu tenho muito cuidado a respeito disso porque eu tenho muito temor com a palavra de Deus. E eu não posso vir aqui e falar bobagens e tolices a respeito do que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, do seu ministério, das suas palavras. Então a gente precisa ter realmente muito cuidado. Então vamos orar, né, para a gente encerrar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento glorioso, por esse momento maravilhoso em que pudemos nos alimentar e aprender um pouco mais a respeito da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, continua revelando para a gente, aqui nas entrelinhas da palavra de Deus, os seus mistérios, as suas chaves, os seus códigos que abrirão as portas para a gente, as portas dos céus, as portas do reino dos céus, Senhor, as portas da santificação, as portas
do entendimento, do discernimento, da sabedoria, Senhor, porque é nesses caminhos que nós queremos andar. E também que a gente não se esqueça que a gente precisa estar sempre aqui passando pelo caminho da humildade, Senhor, porque nós não temos toda a sabedoria do mundo, porque essa sabedoria pertence ao Senhor. Então, que nós possamos ter a humildade de entender que quanto mais nós aprendemos a respeito de Jesus, mais nós nos cientificamos e certificamos que Ele é o conhecedor de todas as coisas e que nós pouco sabemos. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, e amanhã estaremos aqui mais uma vez diante da Tua presença para leitura e estudo ainda desse evangelho maravilhoso que foi deixado para nós pelo nosso discípulo, pelo nosso querido João. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por fazer esse estudo com a gente aqui, é muito bom, é muito edificante. E amanhã nós faremos aqui o estudo do 9 e do 10, que agora esses são menores e vai dar tempo, com certeza. Então, um grande beijo, Deus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham uma noite tranquila, de descanso, abençoada. Busquem ao Senhor Jesus, construam um relacionamento com Ele, eu sempre vou dizer isso, sempre vou bater nessa tecla, sempre vou te falar, se você não conhece Jesus verdadeiramente, vale a pena conhecê-lo, vem enquanto é tempo, porque Jesus tem sede de nós, primeiro para que depois nós tenhamos uma sede eterna dele, tá bom? Vem conhecer esse Jesus maravilhoso. Um grande beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.